Nunca se esqueça do fato de que todas as coisas que nós percebemos no mundo, que nós assistimos no mundo, vão acabar. Por quê? Se nós não nos esquecermos disso, se nós mantemos isso em consciência, fica muito simples ter uma experiência com a metafísica de um curso em milagres. Tem muitos de nós que julgamos, né? A gente pensa que a gente quer ter uma experiência com esse percurso, mas, na prática, ali no nível do querer, da vontade mesmo, eu continuo ainda competindo o meu querer, ou seja, colocando ele um pouco em um lugar e um pouco na metafísica. A gente pensa que a gente quer ter uma experiência com esse percurso, mas eu continuo querendo manter os significados que eu dou para as coisas no tempo, para as coisas que vão sumir. A metafísica de um curso no está dizendo que a existência é eterna e é imutável. Para ver que isso é assim, nós precisamos apenas colocar a nossa atenção nisso, nosso querer nisso. Só que aí, na hora de praticar, viver isso, a gente falha, porque eu continuo querendo um pouquinho disso, né? Mas, ao mesmo tempo, eu quero continuar mantendo os significados no mundo. E aí, dentro, internamente, enquanto a gente mantém essa competição, não vai ter experiência nenhuma com esse percurso. Eu vou ficar só patinando ali, né? Num monte de raciocínios mentais, mas eu não tenho experiência nenhuma com esse percurso de um curso em milagres. Então, como é que a gente pode ter uma experiência honesta, né, verdadeira, com a aceitação da mudança de percepção, com a aceitação da realidade imutável? Quando nós não esquecermos o fato de que todas as coisas no tempo vão acabar, inclusive o seu próprio corpo, o meu corpo e o seu corpo. Se quando o corpo acorda pela manhã, você se mantém consciente de que isso é assim. Isso é um fato, que a gente não pode negar. Você não pode negar que o seu próprio corpo, a qualquer momento, ele pode ser tirado de você, né? Se ele é acometido, por exemplo, por uma carga viral, que pode trazer ali alguns sintomas corporais, ele pode adoecer em um ou dois, 3 dias, né? E pronto, pode morrer. Então é fato que o corpo não dura. Basta assistir todas as pessoas que estão passando aí, através da morte, né? Morrendo com o tempo, né? Pessoas próximas a você, pessoas que você conhece, pessoas que você não conhece, né? E assim como todas as coisas no tempo, os objetos, né? As outras formas de vida, tudo isso está passando e está morrendo. Então, isso a gente consegue observar como um fato. Todas as coisas na percepção passam, morrem. Então, agora presta atenção. Olha o que diz a lição de hoje, a lição 104. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Olhando o fato de que todas as coisas no mundo passam, morrem, acabam, essas coisas pertencem a você? O seu corpo te pertence? As coisas que esse corpo conquistou, bens, pessoas, isso, aquilo, pertencem a você? Se essas coisas podem ser tiradas a qualquer momento, isso pertence realmente a um eu? Então é fato ver que, assim como todas as coisas aqui passam, nenhuma dessas coisas podem pertencer a mim. É por isso que eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Como é que eu posso falar que algo me pertence? Quando eu tenho aquilo eternamente. Aquilo não pode ser tirado de mim. Então é óbvio que a verdade não é o sonho, não é a ilusão, não é as coisas do tempo. Ela não tem nada a ver com as coisas do tempo. A verdade é apenas a eternidade. Então, como é que eu posso dizer que algo me pertence? Quando eu vejo que eu sou aquilo e tenho aquilo e isso dura para sempre. Isso sim eu posso chamar de que algo me pertence. Agora, quando nós notamos o contraste aqui na ilusão, o corpo e todas as coisas que esse corpo se envolve, você consegue perceber que todas essas coisas estão sendo tiradas, então elas não pertencem a alguém. Então é fácil perceber, né, a diferença entre verdade e ilusão através da aceitação da lição de hoje. Eu busco apenas o que pertence a mim na verdade. Basta nós, quando o corpo acorda pela manhã, você mantém essa única consciência de que todas as coisas aqui passam, e aí automaticamente eu estou na mentalidade buscando apenas o que pertence a mim, na realidade, na verdade. Quando eu passo a descansar na aceitação, né, de que tudo aqui passa, aceitação como um fato, porque é óbvio ver que isso é assim, automaticamente a atenção, o querer recai apenas para aquilo que é eterno, para aquilo que não passa e não muda.
Então, buscar a experiência com a metafísica de um curso de milagres é muito simples, através da lição de hoje, né? Aceite o fato de que tudo aqui vai sumir e automaticamente o querer vai recair sobre algo que é eterno, porque é assim que a existência faz sentido. Existir tem que ser algo que não passa e não muda. E aí, olha só, olha o que a lição de hoje diz, uma das partes da lição de hoje. Suas são as dádivas, né? Então, de Deus são as dádivas que herdamos antes que o tempo fosse e que ainda serão nossas quando o tempo tiver passado para a eternidade. Então, ó, isso é ter alguma coisa de verdade. Quando eu tenho algo que não vai passar, transcende a percepção de um tempo. Então, é óbvio que eu não sou esse que existe no mundo, que pensa que tem um corpo, que pensa que tem coisas através de um corpo. Eu não posso ser essa noção de um eu que existe no mundo e que pensa que existe porque tem coisas. Esse eu que pensa que existe, ele não existe porque as próprias coisas que ele julga que tem para existir, elas vão passar. Então, esse próprio eu, essa noção de um eu, deixa de ser. Isso não pode ser existência. Ter alguma coisa de fato é ter eternamente. Isso eu posso falar que é algo que me pertence, porque aquilo não passa. Existir tem que ser, obviamente, na lógica, assim. Então, o que que eu posso chamar de dádiva? Algo que eu tenho e que não vai acabar. Apenas ser eternidade, ser em Deus. Isso transcende a percepção de tempo, porque reconhece algo que não muda, portanto não passa nunca. Obviamente, nenhuma dessas coisas que eu assisto aqui na ilusão são minhas. Elas podem, por um tempo, formar uma noção de um eu que pensa que existe porque tem essas coisas, mas esse próprio eu vai ser desfeito. Então, o quanto antes nós aceitarmos o fato de que todas as coisas no tempo vão passar, mais naturalmente nós nos colocamos na experiência que esse percurso, né, convida, a aceitação de uma realidade que é imutável. Então, a prática da lição de hoje, a lição 104, muito simplesmente é: passe o dia inteiro não se esquecendo de que tudo que você está assistindo, inclusive o seu próprio corpo, vai sumir, vai acabar. A sua imagem vai morrer ali na frente. As coisas, as pessoas ao seu redor vão desaparecer, ou antes ou depois de você, mas vão. Todas as coisas que você pensa que tem através desse corpo também serão perdidas, vão passar. Ou você vai antes, ou elas vão ser tiradas enquanto você, esse eu, né, parece permanecer aqui. Então, quanto antes nós mantivermos a consciência de que tudo isso aqui vai passar, mais tranquilamente a vontade volta-se para o ser, para o eterno, que é o lugar que pertence na verdade, que é o lugar em que nós pertencemos na verdade, apenas no que é eterno. Obviamente, quem aceita isso não é o João, porque essa noção imagética de eu, ela é uma coisa que surgiu do tempo, de todas as coisas que vão passar. Então, ó, suas, de Deus, são as dádivas que estão dentro de nós agora, pois são intemporais e não precisamos esperar para tê-las. Elas pertencem a nós no dia de hoje. Então, não é as dádivas de Deus que pertencem ao João. Não. Mantenha a consciência de que todas as coisas no tempo vão sumir, vão acabar, e automaticamente você não vai querer encaixar a verdade, o que é eterno, dentro do corpo. Pelo contrário, nós vamos separar uma coisa da outra. Na aceitação de que tudo aqui passa, porque é um fato ver que tudo isso aqui passa, a experiência de ser começa a ser revelada, porque a vontade automaticamente recai nisso. Então, a experiência com a lição de hoje, ela é muito simplesmente vivenciada dessa forma.